Olá, você está no canal Literologia. Hoje nós faremos algo mais prático. Iremos realmente analisar alguns elementos da língua. Assim, faremos uma análise morfossintática. Entenderemos as relações entre as palavras, quais funcionam como núcleo, quais funcionam como satélite, ou seja, como adjunto. É importante entender essa relação entre as palavras. Como que se analisa morfologicamente, como que se analisa sintaticamente o termo na oração e quais as relações que elas têm umas com as outras. Comecemos então. Observemos, por exemplo, esse aspecto aqui. Então a gente tem aqui, vou colocar esse mapa 2 aqui. Então a gente tem menin. Menin aqui, olha, esse termo aqui, menin, é o nosso radical. Então nós temos um radical que é a base da palavra, é a base do sentido, mas que não tem referência ainda, é a base semântica. Tá? Mas nós podemos colocar aqui, por exemplo, um O. É este O, que a gente chama de desinência de gênero, mas na verdade, desinência de gênero é masculina, mas na verdade é uma desinência que marca muito mais a ausência do feminino, ou seja, essas desinências que a gente chama de desinências masculinas, na verdade são desinências que pendem para o neutro, porque elas não marcam, a intenção não é marcar a presença do masculino, e sim marcar a ausência do feminino, ou seja, é um contraponto com o feminino. Então, assim, é para dizer que aqui não é menina, é menino. Então tem essa desinência aqui, gente. Então nós temos menino. Aqui, gente, é um substantivo. Então nós temos um substantivo, é a palavra que nomeia os seres, é o nome das coisas, é o substantivo. Mas nós podemos dizer um menino. Um menino. Um menino, no sentido de qualquer menino, ou seja, um numeral. Podemos dizer o menino, podemos dizer o menino, ó. Podemos dizer o menino, podemos dizer o menino. Tá? E aí quando a gente fala um menino esteve aqui, não dá para ter uma precisão, gente, se isso é um artigo ou é um numeral. Depende muito do contexto, da situação de fala. Então eu posso dizer um menino esteve aqui, no sentido de qualquer menino esteve aqui, um menino desconhecido esteve aqui, ou posso dizer apenas um menino esteve aqui, não dois nem três, ou seja, um apenas. Tá? Então a gente pode entender esse um como artigo ou como numeral. Vai depender muito do contexto. Tá? Se você entende que na situação de fala alguém disse apenas um menino esteve aqui, não dois nem três, então isso é numeral. Mas quando você fala um menino esteve aqui, no sentido mais genérico, então acaba sendo um artigo. Mas de modo que tanto o numeral quanto o artigo, gente, trazem a ideia de unidade. Um menino esteve aqui. Então aqui é o numeral e aqui, aqui é o artigo e aqui é o numeral. A gente tem essa ideia também. Você pode dizer aquele menino. Você pode falar aquele menino, você pode falar este menino, tá? Então, você pode dizer isto. E você pode falar menino educado, menino educado, menino educado. Então, percebe-se que essa base da palavra aqui, essa forma da palavra, a estrutura da palavra, demarca a estrutura de outras palavras que se relacionam com ela, tá? De modo que se eu mudo essa desinência aqui, de uma desinência masculina para uma desinência feminina, tá? Quando eu falo masculina é a ausência do feminino, como eu já disse em algumas gramáticas, pessoal. Então aqui, por exemplo, menino. Aqui. Pronto. Se eu tenho aqui, por exemplo, meninas, olha aí como já muda, tá? Meninas. Então, eu tenho aqui essa base, tenho a desinência de gênero aqui, no caso feminino, desinência do gênero feminino, e tenho a desinência que marca o plural, desinência que marca o plural. A gente vai falar sobre isso também. Então, as marcas na língua portuguesa, tanto sua presença quanto sua ausência dizem alguma coisa, ou seja,
Se eu tirar o S aqui, eu tenho um singular, mas eu não tenho desinência de singular. Ou seja, o que marca o singular, na verdade, é a ausência do plural. Então, isso faz um contraponto. Assim como geralmente, o que marca o masculino e o neutro é a ausência do feminino exclusivamente, ou seja, se não é exclusivamente feminino, ou é masculino, ou então é masculino e feminino, gente, na língua portuguesa. Assim como, se não tem a desinência que marca plural, eu vou automaticamente entender que isso é singular. Então, a ausência do plural marca o singular. Assim como a ausência da exclusividade feminina marca o masculino, gente. E assim funciona a língua. Ou seja, a língua parte de um genérico para o específico. Sempre que você quiser especificar, você coloca uma marca a mais. Não colocando marca, ela vai ficar cada vez mais generalizada, gente. E assim vai funcionando a coisa. Então, tem essa marca aqui do feminino e tem essa marca do plural. Então, meninas. Quando eu coloco meninas, o artigo fica aqui, ó, não é mais. Veja que esse A é esse aqui, ó. Não é mais o meninas ou o menina. As combinações das marcas acontecem, ou seja, isso aqui é a nossa herança do latim, gente. Ou seja, as terminações são exatamente as heranças do latim. Essas desinências, essas marcas finais das palavras aqui. Então, você tem aqui as meninas, você tem estas meninas, você tem aquelas meninas. Então, veja que aqui eu posso ter o aqueles, ó. Vou colocar aqui para você ter uma noção, ó. Aquelas meninas. Você não tem duas meninas no numeral, no caso, como é plural, não pode ser uma, né? Você tem aqui o do, né? O do, que é a base da palavra. Você tem aqui o a, olha. O a e o s, que marca exatamente o feminino plural. Tá? Lembrando que o numeral só vai marcar o feminino plural em alguns termos, né? O duas, 200, 300, 400, 500, tá? Mas, por exemplo, 100, 1000, 99, 8, já não marca mais, tá? Então, são algumas palavras de numeral que marcam o plural, tá? Quer dizer, do numeral cardinal, neste caso. Então, você tem aqui o adjetivo, bonitas. Olha, gente, você tem bonitas aqui, o adjetivo, ó. Vou trazer mais para cá um pouquinho. Vou ficar aqui melhor. Ficou muito. Enfim, você tem aqui o adjetivo bonitas, que é a mesma coisa. Você tem a base da palavra, se fosse meninos, bonitos. Então, mais uma vez, nós temos aqui a herança latina, gente, da forma da palavra. Então, as combinações são essas, ou seja, aí já entramos, então, na ideia de concordância nominal. Então, é simples entender isso. Ou seja, como é que eu vou entender, professor? Você vai entender que meninas o nome é um substantivo, meninas é o substantivo, e essas outras classes gramaticais se adaptam a este substantivo. Então, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo são palavras que concordam com o substantivo, claro, quando se referem a eles. E aí, gente, é importante entender, isso já Platão dizia, né, no livro Crátilo, no Sofista, que a base do discurso é o substantivo e o verbo, nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós temos aqui esse termo meninas, é a base da palavra. Por isso que a nomenclatura gramatical brasileira, NGB, o chama de núcleo do sintagma. Então, aqui nós temos o sintagma nominal, tá? E esses outros elementos aqui, né, ao redor do sintagma, aqui, por exemplo, menino é o sintagma nominal. Voltemos aqui, sintagma nominal. E os outros elementos em redor são o que a gente chama de adjunto. O sintagma nominal é tudo isso aqui. Então, menino é o núcleo do sintagma nominal. Tá? Menino é o núcleo do sintagma nominal. E o sintagma nominal tem alguns elementos. Então, aqui é o núcleo e você vai ter aqui os adjuntos. Se eu estou tratando de um sintagma nominal, no caso aqui é um sujeito,
o núcleo vai ser o nome e as outras palavras serão adjuntas. Então, entendemos que, neste caso, as palavras que estão juntas, daí o termo adjunto. Ad quer dizer estar próximo e junto, junto. Então, adjunto, adnominal quer dizer exatamente junto do nome. Ou seja, o termo adjunto não tem muito sentido, é somente para dizer aquilo que está junto. Assim como o termo aposto não diz muita coisa, só está dizendo aquilo que está posto junto de alguma coisa. Então, posto a, posto junto, tá? Mas, enfim, nós temos aqui o termo adjunto adnominal. Então, quem funciona como adjunto adnominal, gente? Na verdade, são os termos que têm a relação de adjetivo. Então, são os termos adjetivos. E o que são termos adjetivos? São termos que relacionam-se, ou que se relacionam, aliás, com o substantivo de maneira direta. São termos que se relacionam diretamente com o substantivo, ou seja, que modificam de alguma forma esse substantivo. São alguns determinantes do substantivo. Então, neste caso, o aquele, o o educado e o numeral são termos que podem modificar, ou seja, se relacionar com o substantivo de maneira direta. Portanto, são termos adjuntos. São adjuntos adnominais, se relacionam diretamente com o nome. Então, a gente precisa entender exatamente esse, gente, que neste caso, o pronome aquele, o artigo o adjetivo educado e o numeral são o que a gente chama de termos adjetivos. Ou seja, na classe gramatical mesmo, de acordo com a NGB, somente o educado é um adjetivo. No entanto, gente, essas palavras aqui funcionam na função também de modificar o substantivo, né? A ideia do adjetivo não é essa. Então, a gente tem aqui, ó, aquele menino. Então, nós vamos, a nomenclatura chama isso aqui de pronome adjetivo. Por quê? Porque se relaciona com o substantivo. Então, o pronome pode ser pronome substantivo, quando substitui, ou adjetivo, que é este caso. Assim como o numeral, gente. O numeral pode ser também um numeral adjetivo e um numeral substantivo. Neste caso, é um numeral adjetivo. E o artigo, em tese, já é, de alguma forma, adjetiva. É uma palavra adjetiva porque está ligada ao substantivo sempre, tá? Então, esses termos aqui que funcionam, que tem a ideia adjetiva, são o que a gente pode chamar de adjuntos adnominais. Então, são os adjuntos adnominais. Então, na morfologia você entende, ó, gente, como é interessante, ó, na morfologia você entende aquele pronome, nesse caso, pronome adjetivo, numeral, educado, educado é um adjetivo e no caso aqui, apenas eu vou colocar aqui um plural para a gente mexer com essa parte aqui, né, do numeral. Então, eu vou colocar 2. Olha que interessante, gente, ó, 2. Se eu coloco 2 aqui, eu não posso colocar mais um. Aqui tem que ser uns, né? Ou os, certo? Ó, o artigo e o os. Aqui eu já vou colocar o S, aqueles meninos. E aqui eu vou colocar a marca de plural, que é o S, né? Meninos educados. Então eu posso dizer os meninos educados, 2 meninos educados, aqueles meninos educados. Percebamos que só quem pode ficar se flexionando na frente ou atrás aqui, quem tem essa flexibilização maior é o adjetivo, porque o artigo é sempre antes. Geralmente, o numeral também é antes. Vou até colocar aqui maiúsculo, exatamente por isso, porque são antes. O pronome pode até ser que em alguma situação ele venha depois, mas geralmente também é antes. O adjetivo na língua portuguesa geralmente é depois, tanto que se eu antepuser ao substantivo, é possível em algumas situações que nós tenhamos aí uma espécie de conotação, né? Uma mudança semântica. Não é sempre, mas pode acontecer, tá? Então eu digo aqueles meninos, os meninos, 2 meninos, né? Aqueles meninos educados, os meninos educados, 2 meninos educados, mas eu posso dizer aqueles 2 meninos educados, os 2 meninos educados. Agora percebe-se que quando eu ponho aqui também o pronome, eu não posso mais colocar o artigo, né? Ou seja, por isso que eles são 2 determinantes.
Porque se eu puser um, exclui o outro. Eu não vou dizer os aqueles meninos educados. Isso não tem sentido. Mas eu posso dizer aqueles dois, ou os dois meninos educados. Tá? Olha que interessante. Então isso aqui vai fazendo você pensar nos enunciados. Né? Por que você escolhe uma coisa em detrimento de outra? Voltando aqui. Então, aqui a gente tem uma análise da morfologia, que são as classes gramaticais. Então, você tem o núcleo, que é o substantivo, e você tem essas palavras aqui que são satélites, né? Elas estão aqui ao redor. Tá? Que é o adjetivo, o numeral, o artigo e o pronome. E você pode ter aqui, por exemplo... Não, aqui. Vamos pensar nesse termo aqui. Tá? Então, vamos pensar aqui. Pronto. Aqui, ó. Você vai ter isso aqui, olha. Então, você tem aqui uma predicação. O que foi que o menino fez? Aquele menino. Foi o que aquele menino fez? O menino, aquele menino, um menino pediu. Olha o verbo aqui concordando com o menino. Se fosse meninos, seriam pediram. Tá? Então, você vai brincar com isso aqui, de concordância. Então, você tem aqui, olha. O menino pediu. Né? Um menino pediu, o menino pediu, aquele menino educado pediu, o menino educado pediu. Você vai brincar com isso aqui. Tá? Pediu o quê? Ele pediu alguma coisa. Ele pode ter pedido livros. Então, olha como as relações vão acontecendo. Não dá. Ele pediu o quê? A essa pergunta, não dá para dizer ele pediu ontem. Né? Porque, quer dizer, a resposta é o quê? Se a resposta fosse quando, tudo bem. Mas aqui, aquele menino pediu livros. Pediu livros, que é o substantivo. Pediu o verbo. Livros, substantivo. Pediu o quê? Livros. Mas quem pede na nossa língua, pede alguma coisa a alguém. Pediu livro a quem? Ó? A, preposição. Pede alguma coisa a. A quem? Aos quem? Ó, aos pais. Tá aqui, outra marca de desinência. Então aqui você tem essa marca aqui de desinência, né? Pediu aos pais, tá? E os pais aqui é um substantivo. Mas eu posso dizer, ele pediu livros aos pais, ó, pediu livros aos pais. Quando? Né? Ontem, pediu ontem. Então, ontem marca tempo, é um advérbio. Que horas de ontem? À noite. Então, eu vou especificando. Ou seja, eu vou fazendo perguntas e vou acrescentando. Mas veja que eu vou partindo de ideias núcleo. Por exemplo, ó, menino pediu. Menino pediu, isso aqui já é a ideia de Platão. Ou seja, o Platão no livro O Sofista diz que nós temos a base do discurso, o ônoma, que seria exatamente aqui o substantivo, então esse aqui é a base do discurso, e o rema, que é a base da predicação. Então, quem fez o quê? Menino pediu. Então, quem fez? Menino. Né? Quem fez? Menino pediu. Então, essa é a ideia básica de comunicação. Por isso que quando você vai olhar os sintagmas, aqui o sintagma nominal, no caso, o sujeito, o núcleo é o substantivo. E no predicado, chamado pela nomenclatura de predicado verbal, gente, o núcleo é o verbo. Então, quem é o núcleo do predicado verbal? O verbo. Quem é o núcleo do sujeito? É sempre ou o substantivo ou uma palavra substantivada. Tá? Então, isso é interessante entender. Vem a partir disso. Bom, então aqui nós vimos a morfologia também, ó, gente, ó. Morfologia. Tá aqui, ó. Pronome, adjetivo, numeral, morfologia. Aqui, de novo. Morfologia, pronome, adjetivo, numeral, certo? Nós temos essa parte aqui, gente, ó. E aí, o que acontece? Da morfologia, vamos para a sintaxe. Vamos para a sintaxe, então. Na sintaxe, nós temos pediu. Pediu é o verbo. Então, aqui nós temos um predicado. Então, na sintaxe, a gente tem aqui, gente, ó, sujeito. Vamos pensar no seguinte sujeito. Aquele menino pediu. Tá? Aquele menino pediu. Ou aquele menino educado pediu.
Nós temos o sujeito. Então, nós temos aqui também a predicação. Tá? Então, na predicação, nós temos aqui pediu. Então, pediu é o verbo. Nesse caso, é transitivo direto e indireto. Porque nós podemos dizer, pediu o quê? Então, aqui é o que a gente chama de VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Pediu o quê? É o objeto direto. Então, pediu o quê? Aqui é o objeto direto. Então, se eu tenho um objeto direto, nesse caso, o verbo é transitivo direto. Tá? Pediu o quê? A quem? Aos pais. Então, o termo aqui, aos pais, é o objeto indireto. Tá? Pediu o quê? A quem? Aos pais. Objeto indireto. Objeto indireto, quando tem o substantivo, está preposicionado. Isso, gente, quando é com o substantivo, porque há casos em que o objeto indireto não tem preposição, que são os casos em que eles estão representados pelos pronomes, né, por alguns pronomes pessoais. Então, pediu dinheiro aos pais. Aos pais, que horas, gente? Né? Então, pediu dinheiro aos pais quando? Ontem. Ontem é um adjunto adverbial. Veja, o adjunto adverbial é fácil entender. Adjunto. Junto de quê? Advérbios. Isso aqui é até uma redundância, né? Porque se você apenas chamasse um adverbial, nem precisaria do termo adjunto, né? Na minha concepção, seria somente um adverbial. Isso aqui é um adverbial. Por que um adverbial? Adjunto. O termo ad é junto e verbo um. Verbial é de verbo, ou seja, junto do verbo. Então, adjunto adverbial são os termos que modificam o verbo. Percebe-se que pediu quando. Então, esse quando aqui modifica o advérbio, gente, tá? Desculpa, modifica o verbo. Então, pediu quando? Ontem. Mas esse advérbio à noite aqui também pode modificar esse outro advérbio. Por isso que são os adjuntos adverbiais. Então, você tem aqui, na sintaxe, você tem objeto direto e indireto, são os termos essenciais. Percebe-se que eu não posso retirá-los da frase porque a frase fica sem sentido. Já os adjuntos eu posso. E aí é outra coisa interessante que você vai entender. Olha, o termo adjunto você pode retirar. Eu posso dizer simplesmente um menino pediu, ou aquele pode ficar de fora, o educado pode ficar de fora. Então veja que o termo adjunto são termos acessórios. São termos que são acrescentados à informação. Tá? Assim como esse adjunto adverbial aqui. Então, tanto os adjuntos adnominais quanto adverbiais são termos que são acessórios. Então, eu posso dizer, o menino pediu dinheiro aos pais. Tudo bem, não precisa dizer. Agora, se alguém quiser acrescentar informações ou pedir mais detalhes, quando? Ontem, que horas? À noite, tal, tal e tal e tal. Tá, gente? Então, você tem aqui essas situações de análise sintática. Tá bom? Então, basicamente isso para entender essas questões de análise sintática, gente. E nós temos ainda, nós podemos formar a frase completa. Então, a gente pode formar aqui de maneira completa a frase. Então, imagina que essa frase, aquelas duas meninas pequenas pediram dinheiro ao pai ontem à noite. Então, eu tenho essa situação aqui. Aquelas duas meninas pequenas pediram dinheiro ao pai ontem à noite. Então, vamos ver o que a gente pode analisar, gente, dessa frase. Então, assim, se nós fôssemos fazer uma análise morfológica, a gente vai analisar o núcleo. Então, o que é um núcleo aqui? Meninas e pediram. Meninas pediram. Aqui está a base do núcleo. Tá? A base, estou falando, gente, de forma, não somente de semântica. Tá? Então, isso aqui Platão já entendeu lá na Grécia Antiga. Então, meninas pediram. Mas eu posso dizer, duas meninas pediram. Aquelas meninas pediram. Meninas pequenas pediram. Tá? Então, isso aqui, se nós fôssemos na classe gramatical, isso aqui é um substantivo. Meninas é o substantivo. Duas é um numeral. Como o numeral está ligado ao substantivo, vamos chamar de numeral adjetivo. O aquelas é um pronome. Nesse caso, é um pronome também adjetivo. Vamos já entender por que é pronome adjetivo. E pequenas é o próprio adjetivo. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu acabei de falar para vocês que
Os termos na função adjetiva, ou seja, ligados diretamente ao substantivo, vão ter função de quê? De adjunto adnominal. Então aqui a gente tem o núcleo desse sintagma, isso aqui é adjunto. Então aqui adjunto adnominal, o aquelas, o duas é adjunto adnominal e o pequenas é adjunto adnominal, tá? Então, desse sintagma aqui. E o que é esse sintagma aqui, professor? Gente, esse sintagma aqui todo, até aqui, é o que a gente chama de sujeito, tá? Isso aqui é o sujeito. Então, o sujeito é um sintagma nominal. E o núcleo do sintagma nominal é um nome. E quem é o nome? É o substantivo. Os outros elementos, adjetivo, numeral, pronome e artigo, são os adjuntos de um sintagma nominal. Ali é o sujeito, que é o predicado. Então aqui a gente tem um verbo, transitivo direto e indireto. Vou colocar aqui o verbo para cá. Aqui a gente tem um substantivo, livros. Aqui a gente tem uma preposição ligada ao artigo. Pai é um substantivo. Ontem é um... Ontem é um adjunto. Adjunto não. É um advérbio. Adjunto adverbial, né? Mas é um advérbio de tempo. E o à noite aqui também é uma locução adverbial de tempo, gente. Olha. Então a gente tem ali o sujeito e aqui a gente tem o que? A gente tem o predicado. Então tem o sujeito e o predicado. O que é um sujeito? É uma informação dada. Sujeito é informação dada. E o predicado, que Platão chamava de rema, e a linguística de texto também chama de tema e rema. Então aqui seria o tema, que é a informação principal, a informação dada. E aqui seria o rema, que é a informação que se dá sobre ela, ou seja, aquelas duas meninas pequenas, né? A informação dada. Mas aí você se pergunta, sim, o que houve com essas duas meninas pequenas? O que aconteceu com elas? Pediram livros ao pai ontem à noite. Isso é informação nova. Então, informação dada, informação nova. E assim o texto vai progredindo. Como é que se faz um texto? Com informação dada e informação nova, ou informações novas. Então, a gente tem aqui na sintaxe o objeto direto, ao pai, objeto indireto, ontem, adjunto adverbial, e o à noite também é um adjunto adverbial. Então, você tem esses elementos. Lembrando, gente, interessante que o adjunto adverbial pode ser deslocado, por isso que ele é adjunto nesse caso, né? Então, eu posso dizer, aquelas duas meninas pequenas pediram ontem à noite livros ao pai. Tá, normal. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que o predicado é um sintagma verbal. O predicado é um sintagma verbal. Nesse caso, o núcleo de um sintagma verbal é sempre o verbo. Não confundam o sintagma com a predicação, com o predicado. Porque, por exemplo, o sintagma nominal, o predicado nominal não terá por núcleo o verbo, mas ele é um sintagma que tem por núcleo o verbo. Ou seja, então, todo sintagma verbal tem por núcleo o verbo, mas nem todo predicado é verbal, ou seja, o predicado pode ser nominal. Tá, gente? Então, assim, entendendo esse aspecto aqui. Então, você tem aqui um predicado verbal e coincidiu com ser um sintagma verbal, que é um predicado verbal também. O núcleo do predicado é o verbo e o núcleo do sintagma também é o verbo. E aí, gente, olha que interessante. Dentro de um sintagma maior, eu posso ter vários outros sintagmas. Então, por exemplo, aqui, olha. Livros é um sintagma nominal, que é um objeto direto. Então, o núcleo desse sintagma também vai ser o quê? O substantivo, o núcleo do sintagma nominal. O termo ao pai é um sintagma nominal. Percebe-se que só tem nome, não tem verbo. É um sintagma nominal. Mas se você se perguntar quem é o núcleo do sintagma nominal, vai ser o substantivo pai. De modo que esse o aqui pode ser um adjunto adnominal dentro deste sintagma. E ontem à noite é um adjunto adverbial. Tá? E assim você vai compreendendo, gente, essas palavras. Então aqui você tem o sujeito e o predicado, você tem essa relação aqui.
E você vai ter aqui, mais uma vez, o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e adjunto adverbial. E assim você vai tendo esses diversos elementos a entender. Quando a gente faz isso aqui, a gente faz uma análise morfossintática, que é entendendo as relações entre as palavras.